Olá, pessoal. A graça e a paz, tudo bem? Então, eu tive umas dificuldades com relação a datas e terminou coincidindo, no caso, o dia 9, que foi a segunda-feira passada, com a aula que eu estava dando aqui no curso Perspectivas. E, na verdade, o dia 16 já não estava na agenda, né? Na agenda estava exatamente dia 2, 9, 23 e 30. Então, eu combinei com a coordenação do seminário para a gente ter essa única aula, no caso, que seria a aula de segunda-feira passada, dia 9, de eu disponibilizar em vídeo para vocês. Então, eu vou estar gravando aqui para vocês, enviando para vocês, e vamos combinar o seguinte: uma das coisas importantíssimas numa aula é, de fato, a interação. É aquela questão de vocês acompanharem o texto, lerem o texto, a fazer perguntas, tirar suas dúvidas. E a aula gravada, ela impossibilita isso aí e termina não sendo uma aula tão rica como normalmente é com a participação ao vivo de vocês. Então, o que que nós vamos combinar? Eu vou fazer a exposição do conteúdo e, e ao assistirem esse vídeo, vocês vão fazer algumas anotações. Aquilo que talvez não ficou muito claro no processo da minha própria exposição, uma dúvida ou outra que você, porventura, ficou, uma pergunta ou outra que você gostaria de fazer, você vai anotar. Anote aí num caderno, numa folha à parte. E se o Senhor assim nos permitir, na aula do dia 23, que, se Deus quiser, será uma aula onde eu estarei interagindo com vocês, a gente assume o compromisso de iniciar a próxima aula, dia 23, com as perguntas que, porventura, vocês tenham algum questionamento ou alguma dúvida, tá certo? Então, combinado, como é que nós vamos fazer? Eu vou só passar aqui agora uma breve revisão daquilo que foi a nossa primeira aula. Então, a nossa disciplina é plantação e revitalização de igrejas. Eu comecei a primeira aula com vocês falando sobre sobre plantação, essa segunda aula também sobre plantação, e, se Deus permitir, na aula seguinte, nós vamos dar início ao conteúdo de revitalização. Então, na primeira aula, nós trabalhamos aqui com vocês, primeiro explicando os termos, né? Plantio e plantação. Então, na verdade, é o mesmo termo utilizado para o processo de evangelização de uma determinada localidade, tendo como objetivo formar, né, plantar, organizar igrejas locais. Também nós trabalhamos os fundamentos bíblicos da plantação de igrejas, o tópico geral. E primeiro nós vimos os 4 comissionamentos de Jesus como sendo a principal base ou fundamento bíblico para a plantação de igrejas. Então, nós vimos o comissionamento de Jesus em Mateus 28, do 18 ao 20, né? A questão onde ele manda que os discípulos, que os seus discípulos vão por todas as nações e façam discípulos, ensinando-os, né? Esse é o comissionamento mais conhecido. E esse comissionamento ele lança o fundamento específico para a plantação de igrejas. Também nós vimos o comissionamento de Jesus em João capítulo 20, versículo 21, quando em João ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, destacando que nós somos chamados e enviados por Deus, enviados por Jesus, para levar o evangelho aos locais onde não tem,
Vimos o comissionamento registrado por Lucas, no caso, Lucas capítulo 24, no versículo de número 47, mais especificamente, onde o Senhor, a gente focalizou principalmente no conteúdo da mensagem e a localização, onde ele diz que eles deveriam pregar arrependimento para perdão ou remissão de pecados a todas as nações, tendo como ponto de partida Jerusalém. Então, o conteúdo da mensagem é o arrependimento e perdão, onde nós destacamos que o Cristo crucificado é a mensagem que leva os perdidos à salvação. E da mesma maneira que nós somos ou devemos ser fiéis no cumprimento da missão, nós mostramos que fidelidade no cumprimento da missão implica em fidelidade ao conteúdo da mensagem. Também vimos o quarto comissionamento de Jesus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o famoso texto de Atos 1:8, né? Onde ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ali nós mostramos que Lucas estabelece o esboço que ele vai desenvolver em todo o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a simultaneidade desse processo e avanço da missão, que era, ao mesmo tempo, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, destacando que essa missão só seria possível, como de fato tem sido ao longo da história, por causa do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Posteriormente, depois de colocar esses fundamentos bíblicos para a plantação, baseado nos 4 comissionamentos de Jesus, registrados por Mateus, por João e por Lucas, nós tratamos com vocês acerca da plantação de igrejas no livro de Atos, né? Demos uma olhada aqui no capítulo 1 até o capítulo 7. Nós temos ali a plantação de igrejas que foi realizada na cidade de Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos o trabalho de plantação realizado na Judéia e Samaria, e no capítulo 13 até o 28, plantação de igrejas no mundo gentil, né? A partir daí, nós focalizamos um pouco também na igreja de Antioquia e a plantação de igrejas. Nós mostramos que Antioquia foi essa igreja, né, do mundo gentil, onde Paulo e Barnabé assumiram a liderança, foi uma igreja plantada por leigos, e a partir da plantação dessa igreja de Antioquia, ela se tornou uma base missionária, a partir de onde o evangelho foi levado para o mundo gentil. Nós mostramos que foi nessa igreja que o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo para a obra de plantação de igrejas em vários locais do mundo gentil. Depois nós destacamos para vocês alguns padrões, né, que são ensinados no livro de Atos dos Apóstolos, e abordamos a questão das estratégias de plantação de igrejas, olhando para o modelo que foi conhecido, que nós falamos sobre o modelo paulino, né? Nós tratamos do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia, baseado em Atos 13, mostrando o local que ele sempre pregava, que era a sinagoga, o público, a gente vai falar um pouquinho disso mais, que eram judeus e gentios, né, tementes a Deus. Falamos do trabalho de Paulo também em Listra, que foi a partir da cura de um homem, e ele usou isso como ponte, né, para pregar o evangelho para gentios incultos, né, nas cidades de Listra e Derbe. Falamos do trabalho de Paulo em Atenas, baseado em Atos 17, onde
Em Atenas, ele pregou em sinagoga, pregou na praça e pregou no Areópago. E o público dele tanto era judeus como gentios tementes a Deus e gentios cultos, né? Pessoas de correntes filosóficas distintas das correntes dos estoicos e dos epicureus. Vimos também o trabalho missionário de Paulo de plantação da igreja na cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia, e ali ele gastou um tempo na sinagoga, depois ele separa os discípulos, leva para a escola de Tirano, ali ele prega tanto para judeus como para discípulos, e ele treina esses discípulos para que, a partir dele, toda a Ásia, como de fato aconteceu, fosse evangelizada. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos focar em basicamente duas coisas. Eu vou começar agora a exibir os slides para vocês, onde nós vamos tratar de 12 estratégias de plantação de igrejas, baseado na experiência de Paulo no livro de Atos, e vamos tratar de 7 estratégias de plantação que o missionário Ronaldo Lidório ele trabalha no livro dele sobre plantio de igrejas. Então, eu vou agora fazer a exposição desses slides para vocês, para que fique melhor o acompanhamento, tá certo? Eu vou exibir para vocês aqui, para que a gente possa caminhar melhor nesse aspecto. Então, tendo aqui esses slides, nós vamos tratar da experiência de Paulo em Atos, capítulo 13 ao 28. Lembrem que o capítulo 13 foi quando o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo para a obra, e eles saíram. E nesse trecho do livro de Atos, do capítulo 13 até o 28, nós podemos destacar basicamente 12 estratégias de plantação de igrejas a partir do relato de Lucas que nós temos ali. Então, a primeira estratégia para a plantação de igreja é essa aqui, é introduzir-se na sociedade local, veja, a partir de uma pessoa receptiva ou grupo aberto a recebê-lo e ouvi-lo. Essa é uma estratégia interessante. Aí nós colocamos duas referências, uma de Atos 16, a partir do verso 13 até o 15. Quem foi essa pessoa receptiva? O apóstolo Paulo está com a sua equipe na cidade de Filipos, e eles vão para um local à beira de um rio, que era um local de oração, e ali, atentamente, havia um grupo de mulheres, e Paulo começa a pregar o evangelho para esse grupo de mulheres, e especialmente uma delas, Deus abre o coração para que pudesse compreender aquilo que Paulo pregava, que foi Lídia, uma mulher asiática, uma comerciante, vendedora de púrpura, e Deus abriu o coração dessa mulher, e a partir dela, ela abre as portas de sua casa, insiste com o apóstolo Paulo e sua equipe para que fiquem hospedados na sua casa, e transforma a sua casa, abre as portas de sua casa, não somente para receber os apóstolos, mas para que na sua casa ali fossem realizados cultos. Então, esse é um modelo interessante. Quando você chega numa determinada localidade, no caso, num determinado bairro da sua cidade, ou numa cidade onde você vai para plantar igreja, e a partir de uma pessoa que de repente mostra interesse, abre as portas da sua casa para que ali se torne uma base, né? Uma base onde você vai poder pregar o evangelho. Mas há a estratégia não apenas de você
começar a partir de uma pessoa, mas a partir de um grupo de pessoas, seja lá qual for o setor da sociedade, mas esse grupo de pessoas é um grupo que você percebe que está aberto para receber e para ouvir você. Aqui você tem o caso de Atos 17, 1 ao 4, que é um exemplo, mas existem vários outros no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica e a sinagoga, que as sinagogas estavam espalhadas no mundo gentil, e todos os sábados os judeus se reuniam para lerem as escrituras, para a oração, para o culto a Deus, e Paulo utilizou, porque ele sabia que na sinagoga ele ia encontrar um grupo de pessoas que estava aberto, certo? Por quê? Porque já era comum que os judeus se reunissem aos sábados para ler a Escritura. Ali tinham gentios, não judeus, que eram convertidos à fé judaica, eram prosélitos, outros que eram convertidos, mas que não chegaram a ser prosélitos porque não se submeteram à circuncisão. Então, em Filipos, Paulo se introduz na sociedade a partir de uma pessoa que foi Lídia, mas em Tessalônica ele se introduz nessa sociedade a partir de um grupo que era na sinagoga e ali ele apresenta o evangelho. Essa é uma estratégia interessante para você começar um trabalho de plantação de igreja. Uma segunda estratégia que é apresentada aqui é essa questão de você identificar a questão do público, onde você vai estar pregando o evangelho, o melhor público, a identificação do melhor público para você apresentar o evangelho. Determinados locais, determinadas cidades, determinados bairros, você pode utilizar um local público para pregar, certo? Por exemplo, sinagoga. A sinagoga era um local onde várias pessoas se reuniam para o culto. Paulo utilizou como estratégia identificar o melhor ambiente, o melhor local. E a sinagoga, como era um local público, ele se utilizou para pregar o evangelho. Mas não somente isso, você vai perceber que Paulo também utilizou um local privado, por exemplo, casa. Ele se utilizou da casa de Lídia. Em Atos 18, ele passou a morar na casa de um casal por nome Priscila e Áquila. Então, perceber isso, identificar o ambiente pouco mais receptivo, onde você vai poder apresentar e fazer a pregação do evangelho. Isso é fundamental para a questão do melhor local para essa pregação. Número 3, que é a estratégia número 3, é a questão de você evangelizar de forma abundante e intencional. Gente, não tem como plantar igreja sem evangelizar. Existe aquela evangelização que você surge a oportunidade, tipo um colega de trabalho, surge uma pessoa que pediu oração e você evangeliza. Mas para a plantação de igreja, qual é a estratégia aqui? É você evangelizar de forma abundante, ou seja, evangelizar muito, evangelizar bastante, mas fazer isso de maneira intencional, ou seja, você planeja intencionalmente sair para a evangelização. E isso vai variar de lugar para lugar, porém é algo intencional. E o ponto de partida, se você observar o apóstolo Paulo, quando ele estava num contexto de sinagoga, o ponto de partida dele era a Escritura, eram as promessas do Antigo Testamento,
relacionada ao Messias. Porém, quando ele estava em ambientes onde eram gentios e eles não conheciam a Escritura, eles não sabiam dessa promessa do Messias. O ponto de partida, por exemplo, lá em Listra, o ponto de partida dele foi o Deus vivo, em contraste com os deuses mortos, que criou os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. Em Atenas, ele também usou como ponto de partida a criação. Então, o ponto de partida que você vai utilizar para evangelizar, necessariamente, não é como a escritura que Paulo utilizava na sinagoga. Você pode usar um outro ponto de partida, contanto que, no percurso, qual é o seu objetivo final? É apresentar Cristo para as pessoas, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Ou seja, quem foi Jesus Cristo e o que ele realizou em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Então, esse é o objetivo final. Porém, evangelizar de forma abundante e intencional é uma estratégia vista no livro de Atos para o processo de plantação de igreja. A outra estratégia é expor a palavra de Deus de forma inteligível e de forma aplicável para os ouvintes. Gente, isso é fundamental. Se você olhar aí Atos 14, do verso 14 ao 18, o apóstolo Paulo estava pregando para gentios incultos, para pagãos iletrados, na cidade de Derbe, de Listra e de Derbe. E para que eles pudessem compreender a mensagem de Paulo, ele pregou o seguinte, ele diz, eu vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs, que no caso eram dos ídolos, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E se você observar, ele vai mostrar o cuidado desse Deus no verso 17, onde não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas dos céus, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, para aquele público, o apóstolo Paulo sabia que não adiantava mencionar o profeta tal, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque as pessoas não tinham esse conhecimento. Se ele pregasse a partir dessa perspectiva judaica, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus revelado nas Escrituras, se o ponto de partida fosse esse, a sua mensagem não seria nem inteligível, nem aplicável. Mas o que é que ele fez? Ele prega e apresenta o evangelho, tendo como ponto a questão do Deus que é vivo, em contraste com os ídolos mortos, do Deus que criou todas as coisas, mas não só criou, mas sustenta, cuida, preserva toda a sua criação e as suas criaturas. Esse foi a forma inteligível e aplicável que Paulo encontrou para pregar para aqueles ouvintes. Já no capítulo 17 de Atos, ele está onde? Ele está no Areópago. O Areópago era como se fosse, irmãos, uma espécie de vamos dizer assim, centro de convenção ou um auditório de uma universidade. E Paulo, a partir do que ele havia observado lá na cidade de Atenas, que era uma cidade com muitos ídolos, com muitos altares, ele observou um altar exclusivo, específico, e aí no verso 23 ele vai dizer que ele viu essa inscrição de um altar ao Deus desconhecido, e a partir daí ele prega que esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. E tomando como ponto de partida a religiosidade dos atenienses,
Paulo apresenta o evangelho. Então, onde você vai plantar igreja? Num contexto mais interiorano, de pessoas simples, incultas, iletradas. Então, qual é a maneira inteligível, clara, aplicável para a vida? As ilustrações, as aplicações precisam ser adaptada e contextualizada à situação deles. Então, essa é uma estratégia que nós aprendemos no livro de Atos, especialmente com o apóstolo Paulo. Ele sabia comunicar o evangelho de maneira inteligível e aplicável para os seus ouvintes. Mas a quinta estratégia é testemunhar do que Cristo fez na sua vida. É interessante isso aqui, irmãos. Quando você pega os capítulos 22 e o capítulo 22 e o 26 de Atos, você tem o apóstolo Paulo diante de pessoas e o ponto de partida dele é o testemunho da sua vida. Você vai ter 3 relatos da conversão de Saulo a Cristo. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. O relato de Atos 9, Lucas é quem faz esse relato. Em Atos 22 e 26, você tem o registro do próprio Paulo testemunhando em públicos e para públicos diferentes, ele mesmo dando o testemunho de quem ele era, da experiência que ele teve com Cristo na estrada de Damasco e como aquilo mudou completamente a sua vida. Então, a pregação do evangelho ou o processo de plantação, além da pregação do evangelho, você pode apresentar um testemunho pessoal daquilo que Cristo fez na sua vida. A sexta estratégia de plantação é discipular, que é inserindo os novos convertidos à vida da igreja. Então, você percebe em Atos que a prática de Paulo, de Barnabé, posteriormente de Paulo e Silas, da sua equipe missionária, não era apenas chegar, pregava e ir embora, mas ele gastava tempo discipulando aquele grupo de convertidos e inserindo esses novos convertidos na vida da igreja. Então, num trabalho de plantação, seja num grande centro urbano, seja num bairro mais central de uma cidade, seja no bairro mais periférico, seja no interior, seja onde for que formos plantar a igreja, além da evangelização, além de apresentar Cristo e testemunhar do que Cristo fez, nós precisamos investir naqueles que se converteram a Cristo e trabalhar com o discipulado, trazendo essas pessoas para a comunhão e para participar dessa vida em comunidade que é a igreja local. A sétima estratégia que você percebe no livro de Atos é identificar líderes em potencial e investir na vida deles. Eu costumo dizer que Paulo era um especialista em fazer isso. Você pega o capítulo 16 de Atos, você vê Paulo numa cidade chamada Derbe e Listra, e ele ali encontra um discípulo chamado Timóteo. Ele identifica que era um menino bom, um rapaz de bom testemunho, e nós sabemos da relação de Paulo com Timóteo, como ele investiu na vida de Timóteo para que ele se tornasse um grande líder. Você encontra Atos 18, Paulo indo plantar uma igreja em Corinto, e ali ele encontra um casal chamado Priscila e Áquila, passa a conviver com eles, e esse casal se tornam grandes líderes, grandes cooperadores no ministério do apóstolo Paulo e no ministério de expansão do evangelho. Então, importantíssimo, além do discipulado das pessoas que se convertem, mas identificar pessoas com potencial para a liderança e investir no treinamento dessa liderança da igreja local. Tudo isso, gente, faz parte do processo de plantação, onde você quer
estabelecer uma igreja sólida, madura, é necessário investir no treinamento de líderes. Número 8 é não se distanciar demais das igrejas plantadas. Atos traz esse detalhe muito importante. O apóstolo Paulo e sua equipe, eles fizeram a primeira viagem, ele e Barnabé, e plantaram igrejas numa determinada região. Quando eles saíram para a segunda viagem missionária, antes de ir para um outro lugar, levar o evangelho, eles decidiram passar primeiro naquelas igrejas que eles haviam plantado na primeira viagem missionária, para saber como estavam aqueles irmãos. Ele repetiu essa mesma prática na terceira viagem missionária, quando ele foi. Não, vamos primeiro passar nas regiões da Caia, da Macedônia, vamos ver como está lá. Ou seja, ele manteve esse vínculo com as igrejas plantadas. Isso é importante. Plantar a igreja, estabelecer a igreja, discipular pessoas, investir na formação de líderes, mas não se distanciar demais dela e procurar manter uma certa proximidade, um certo relacionamento, um certo acompanhamento dessas igrejas. Número 9 é orar pelos irmãos, pelas igrejas plantadas e pelos sem Cristo. A gente vai ver que sem muita oração não há trabalho nem de plantação, nem de revitalização. A 10ª estratégia que nós vamos encontrar aqui é que... Só um minuto aqui, eu tive um probleminha, mas vai dar para mostrar para vocês. O que nós temos, o que nós encontramos aqui como 10ª estratégia é a questão de administrar as críticas, oposições e competitividade sem perder o foco evangelístico. Nós, queridos, precisamos entender que em todo trabalho, seja qual for esse trabalho de plantação de igrejas ou do pastoreio na igreja, nós vamos ter que lidar com a questão das críticas e das oposições, certo? Pessoas que muitas vezes querem competir, pessoas que querem se opor ao nosso trabalho. Ele disse, vamos administrar isso bem, sem perder o foco evangelístico. Se você olhar no capítulo 15, verso 1 e 6, o grupo de judaizantes querendo desviar o foco, distorceram o evangelho que o apóstolo Paulo pregou nas igrejas da Galácia, dizendo que eles precisavam, aqueles crentes gentios precisavam se circuncidar, se quisessem ser salvos. Ou seja, houve oposição ao ministério dele, mas ele soube administrar isso e não deixou de fazer o que de fato importava, que era evangelizar. A outra estratégia que nós percebemos em Atos é investir na força leiga e local para o enraizamento e serviço da igreja. Irmãos, a gente trabalhou isso numa disciplina chamada Missões no Livro de Atos. Não menosprezemos ou não olhemos como de menor importância o trabalho dos leigos, aqueles que não têm muitas vezes um cargo, não têm um título, eles não têm um ofício dentro da igreja, mas são irmãos que amam a Jesus, que amam o reino de Deus, que têm um conhecimento básico do evangelho. Invista nessa força leiga para o enraizamento e o serviço da igreja. E número 12, prestar contas de sua vida e ministério. Quem está envolvido no ministério, especialmente de plantação de igrejas, precisa entender que não dá para caminhar sozinho, não é adequado esse caminhar sozinho e independente. Se você observar, Paulo e Barnabé, eles iam, por exemplo, foram na primeira viagem,
retornaram para a igreja de Antioquia e trouxeram um relatório do seu ministério, daquilo que Deus tinha feito através deles. Eles fizeram novamente, mas voltavam. No capítulo 20, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e traz um relatório da sua vida, do ministério que ele havia desenvolvido quando esteve na Ásia. Então, nós precisamos prestar contas. Nós precisamos ter líderes juntamente conosco, ou pessoas debaixo da liderança delas que nós estamos, e prestar conta. Isso é importantíssimo, a gente prestar conta do nosso ministério e da vida como obreiros no processo de plantação. Nós vamos passar agora para a questão da plantação de igrejas, 7 estratégias. Nesse livro, Plantando Igrejas, o missionário Ronaldo Lidório, ele trabalha 7 estratégias que ele entende como sendo essenciais. 7 estratégias como sendo essenciais na plantação de igreja. E vamos passar para essas 7 estratégias. A primeira estratégia que ele coloca é a pesquisa e compreensão da sociedade local. Onde você vai plantar uma igreja? Nós vamos começar uma igreja em um determinado bairro. Ok. Primeiro passo, faça um levantamento da população, da faixa etária, da renda dessas pessoas, de como aquele bairro começou, conheça a realidade local, como essas pessoas vivem, para que você tenha uma compreensão mínima do grupo que você vai evangelizar. Isso tanto faz você ir evangelizar e plantar uma igreja num bairro de sua cidade, numa cidade um pouquinho mais afastada, mais interiorana, ou num grande centro urbano, ou se você for para um contexto transcultural, indígena ou de outro país, seja onde for plantar uma igreja. O primeiro passo não é já chegar no local e começar a evangelizar, mas fazer uma pesquisa para tentar compreender o seu público. Então, é preciso compreender, diz o Ronaldo, a população local antes de abordá-la com o evangelho. Percebe? Então, o bairro que eu vou plantar a igreja é um bairro com casas, predomina condomínios, é um bairro de classe média, é um bairro de classe alta, é um bairro mais periférico, de famílias e comunidades mais carentes. Fazer esse levantamento, tentar compreender o meu público, para que eu possa levar o evangelho de uma maneira mais contextualizada. Então, pesquisar o grupo-alvo, repito, seja o bairro mais periférico, seja um bairro mais central, seja uma cidade interiorana, seja um grande centro urbano, seja um povo indígena, seja onde você for evangelizar, pesquisar o grupo. É uma tarefa fundamental para o plantador de igrejas. A segunda estratégia que o Ronaldo coloca é abundante evangelização. Veja que coisa interessante e, ao mesmo tempo, forte e desafiadora que ele coloca para a gente no seu livro. Ele diz, olha, igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais ou centros de reflexão missiológica. Igrejas são plantadas nas ruas. Ora, se intencionalmente nós queremos plantar uma igreja, nós temos que ir até onde as pessoas estão. Então, ele está dizendo, se vai plantar uma igreja, não são em reuniões em gabinetes pastorais, não são nos seminários, nos cursos de formação missiológica, não, ali é só a parte do treinamento. Igrejas, elas são plantadas nas ruas. Então, em um campo missionário, irmão, seja lá onde for, na sua cidade ou numa outra cultura, outro país,
em um campo missionário, a abundância da evangelização deve ser uma prática constante, ok? Ele destaca algo interessante daquilo que ele chama de perigo em projetos de plantação. Um dos perigos que ele destaca é aquela questão de investir mais tempo na estrutura missionária e menos na evangelização. Veja, a estrutura missionária é importante, ok? Ela tem o seu valor, mas o perigo é que se investe demais em estrutura, gasta-se recurso e tempo para montar uma estrutura e pouco tempo para o trabalho de evangelização. Isso é um perigo. Então, segunda estratégia, evangelize abundantemente. A terceira estratégia é a comunicação do evangelho cristocêntrico. Irmãos, isso aqui é fundamental. Cristo, a obra que ele realizou, a sua pessoa, a sua vida, a missão dele é o centro do que nós devemos comunicar. Ele coloca que é necessário que proclame e ensine sobre a vida e o ministério de Jesus, de forma didática, compreensível e aplicável. Às vezes a gente até ensina sobre Jesus, sua vida e seu ministério, mas não há didática, não é uma mensagem clara, compreensível aos ouvintes, muito menos aplicável. Então, veja, no processo de plantação, é preciso comunicar a identidade, quer dizer, quem é Jesus, a pessoa de Jesus e a missão dele, que foi de viver uma vida perfeita neste mundo, cumprir aquilo que o Pai tinha para ele, investir em pessoas, treinar um grupo de líderes, entregar-se voluntariamente para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e voltar para o céu. Essa foi a missão dele para resolver o problema do pecado humano. Então, no processo de comunicação, pregue um evangelho cristocêntrico. O Ronaldo ele destaca um grave erro no processo no trabalho de plantação de igreja. Ele diz que processo evangelístico que promove a igreja e não a Cristo. Então, vai-se para um determinado local, plantar uma igreja e fala-se mais na igreja, na denominação, do que na pessoa de Cristo. Ele diz algo muito interessante que nos leva a refletir. Ele diz, olha, proclamar a igreja resulta em adesão, enquanto proclamar a Cristo resulta em transformação. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Nós corremos aquele risco de falarmos tanto da nossa igreja, de como ela é estruturada, de que ela é fiel à pregação do evangelho, de que é um ministério tal, e aí nós conseguimos adeptos para a igreja, mas não arrebanhamos pessoas que, de fato, experimentaram o novo nascimento, a genuína conversão e a regeneração. Então, lembremos disso. Estratégia é a apresentação de um evangelho cristocêntrico. O centro da nossa pregação não é a nossa igreja, muito menos a nossa denominação, mas é Cristo. Quarta estratégia, oração. Preste muita atenção nisso. Ronaldo destaca que há uma estreita relação, irmãos, entre os movimentos de oração e os movimentos de expansão da igreja. Ou seja, quando você lê a história da igreja, a história de missões, você vai perceber que onde houve movimentos de expansão da igreja, onde o evangelho entrou,
e muitas igrejas foram plantadas, vidas e vidas se converteram. Há sempre por detrás, ou ao longo do percurso, um movimento de oração. Ele diz que os períodos de maior expansão da fé cristã ocorreram após movimentos de oração serem iniciados. Então, além de orar, o plantador precisa mobilizar pessoas para orar pelo projeto de plantação. Então, se eu vou plantar uma igreja em determinado local, o ponto de partida é oração. Oração pelo povo, oração para que Deus prepare o ambiente, oração para que o Espírito Santo converta pessoas, oração para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, graça, poder, autoridade para plantar, para pregar, para ensinar, para discipular, oração que diz respeito a essa batalha no mundo espiritual. Então, o plantador tem que ser alguém que ora. Mas, além dele próprio orar, ele precisa ser alguém disposto a mobilizar, criar grupos de oração, levantar pessoas, parceiros de oração pelo trabalho da plantação. Tem um livro chamado Plante Igrejas, do pastor Arival Casimiro Dias, que é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu estava lendo e eu me deparei com duas afirmações que ele fez sobre essa relação entre a plantação de igreja e oração. E a primeira que eu destaquei foi essa aqui. O pastor Arival, ele escreve o seguinte: não se deve pensar em plantação e revitalização de igreja sem oração. E aí ele destaca: tudo deve começar, continuar e terminar com oração. Depois, em seguida, ele vai dizer que o crescimento da igreja está ligado com uma liderança comprometida com oração. Não podemos plantar ou revitalizar igrejas com líderes que não oram. Então, veja, tanto o Ronaldo Lidório, no seu livro Plantando Igrejas, como o Arival Casimiro, com o livro Plante Igrejas, eles destacam algo que, na verdade, é um destaque do livro de Atos dos Apóstolos. Se tem uma coisa que Atos dos Apóstolos mostra, são líderes que oram e igrejas que oram. Então, Arival vai dizer, olha, gente, vai pensar em plantar e revitalizar igrejas? Tem que orar. Todo o processo, seja de plantação ou de revitalização, ele deve começar com oração, mas não só começar, ele precisa continuar sendo regado com oração e ele deve terminar com oração. E aqui ele vai destacar algo fundamental: liderança comprometida com oração. Seja o líder da igreja mãe que está enviando obreiros para plantar igrejas em locais, seja o próprio plantador de igreja e sejam os líderes que ele venha formar, treinar oração. Liderança comprometida com oração é indispensável, essencial, fundamental para um trabalho de implantação e revitalização de igreja. E aí você tem a estratégia número 5, que é organização de igrejas locais. O Ronaldo destaca a estratégia do apóstolo Paulo. A estratégia de Paulo, irmãos, basta você ler o livro de Atos, envolvia evangelização, sinagoga, casa, beira de rio, onde ele pudesse, evangelização, mas não somente evangelização, mas o discipulado. Ele treinava essas pessoas, ele instruía, ele gastava tempo com essas pessoas que, pela evangelização, tinham se convertidos. E ele não apenas evangelizava, discipulava e deixava para lá, mas ele fazia a organização da igreja com indicação de líderes. Você vai encontrar que toda a igreja que ele plantava, evangelizava, discipulava e sempre estabelecia
um grupo de presbíteros para liderar aquela igreja. Então, as ações de evangelização, irmãos, prioriza a comunicação do evangelho às pessoas. Esse é o ponto. Porém, plantação de igreja é mais do que um trabalho de evangelização. Evangelização faz parte do início do processo de plantação, mas a plantação não é só chegar no local e fazer uma ação de evangelização, mas o foco da plantação é reunir pessoas, agregar, como ele coloca aqui, indivíduos, famílias ou multidões em igrejas locais organizadas, onde tem culto, onde tem discipulado, onde tem pregação, onde tem treinamento de líderes e onde tem multiplicação, que é evangelizar para trazer mais pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, a plantação envolve tudo isso. Então, essa é a estratégia de número 5 que ele coloca, que é a organização de igrejas locais. A sexta estratégia é discipulado e treinamento de líderes locais. Irmãos, os novos convertidos devem ser incorporados à vida diária da igreja, discipulados e treinados como líderes. Eu costumo dizer que muitas vezes nós, como líderes e como igreja, nós praticamos uma espécie de abortos espirituais. Nós geramos a criança pela pregação do evangelho, evangelizamos, geramos a criança e depois deixamos para lá e morre de inanição. Então, o processo de plantação envolve você pegar o novo convertido e trazer esse novo convertido para participar de uma comunidade, para fazer parte de uma comunidade. Você discipula e treina como líderes. Um bom modelo de discipulado e treinamento que a gente pode destacar é que um discipulado adequado, ele envolve momentos formais. O que seriam os momentos formais? É pegar o novo convertido, sentar-se com ele, seja numa sala de aula na igreja local, seja na sala da nossa casa, seja na casa dele, mas sentar-se com aquele novo convertido, discípulo, para o estudo da palavra. Esse é o aspecto formal do discipulado, onde a gente vai ensinar sobre salvação, os temas principais da fé cristã, né? Salvação, pecado, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, arrependimento, justificação, santificação. Esse é o discipulado, é instruir aquele novo convertido nos fundamentos da fé cristã. Esse é o momento formal. Mas o discipulado, ele vai mais do que momentos formais. O discipulado tem os momentos informais, que é quando você convive e você caminha dia a dia com esse discípulo. Você atende em um gabinete, você faz uma visita, você dá uma orientação prática no dia a dia. São os momentos informais do discipulado. E a sétima e última estratégia é exatamente que o Ronaldo coloca, que é o envolvimento social. Diz respeito ao envolvimento com as necessidades humanas, e esse envolvimento com as necessidades dos homens é um grande testemunho do amor de Deus. Por exemplo, é possível você ser igreja, conhecer a palavra, fazer ministério e não se envolver com o desespero e as carências humanas. Isso pode ser visto na famosa parábola de Lucas 10, 25 ao 37, na parábola que é conhecida como parábola do bom samaritano, quando você tem dois líderes religiosos, tanto o sacerdote como o levita, que conheciam o Deus de Israel, que cultuavam ao Deus de Israel. Mais do que isso, eles eram pessoas diretamente envolvidas no culto, porém não tiveram o mínimo de compaixão, de empatia
com aquele homem que estava caído à beira de uma estrada, quase morto, precisando de ajuda. Então, é possível a gente ser igreja, conhecer a palavra, desenvolver ministério e não se envolver com o desespero e as carências humanas. Então, quando nós estamos no processo de plantação, é preciso observar a comunidade, o local onde nós estamos e as carências, os anseios, as necessidades e investir nisso. É preciso ter em mente, primeiro, a ação social não produz fé, ela é resultado da fé. Então, não se deve utilizar a ação social como um balcão de troca da fé. Algo do tipo, vamos usar como isca. A gente faz o trabalho social para atrair essas pessoas para fazer parte da nossa igreja. Não. Já que temos a fé em Cristo, como o Tiago aborda na sua carta, a fé que não produz obras, que não se traduz em obras, em compaixão e ajuda aos necessitados, essa fé é morta. Mas a fé genuína, a fé salvadora genuína, ela é conduzida a fazer obras. Então, a ação social, que são as boas obras, não produz a fé, mas ela é resultado. Agora veja, a ação social se justifica pela necessidade do aflito. Não é um balcão de troca da fé, algo que algumas pessoas, infelizmente, fazem. A gente vai distribuir cestas básicas, mas só recebe quem participa nas nossas reuniões. A gente vai fazer um trabalho de treinamento profissionalizante no bairro, mas só participa e só pode se inscrever quem participa das nossas reuniões, dos nossos cultos e quem vem para ouvir o evangelho. Usa-se a ação social como uma negociata, um balcão de troca da fé. Não. Devemos fazer a ação social entendendo que é responsabilidade nossa cuidar dos aflitos, dos necessitados em suas necessidades. Essa faz parte da nossa missão. Então, a ação social, obviamente, ela cria um ambiente propício para que a nossa fé seja percebida e outros sejam atraídos a Cristo e glorificando a Deus. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar e vão perceber que o nosso trabalho de ação social é uma expressão do amor de Cristo, e que a fé que nós temos é uma fé que se traduz em questões práticas que ajudam as pessoas em suas necessidades reais. E olhando para isso, isso pode atrair ou levar pessoas a serem atraídas a Cristo e a darem a glória a Deus. Pode ver que lá em Mateus 5,16, o próprio Jesus disse, né, que os homens verão as vossas boas obras e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Então, basicamente, era até aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês essas 12 estratégias lá do livro de Atos e as 7 estratégias que o missionário Ronaldo Lidório trabalha no seu livro Plantando Igrejas. Eu espero que vocês assistam com calma e, se houver dúvidas, questionamentos, perguntas, por favor, anotem. E aí, na nossa aula presencial, nós vamos dar início ouvindo os questionamentos de vocês. Deus abençoe e até a próxima.